Ah, a gente vai estar no Insta. Só compartilhar pro YouTube que demora um pouquinho. Tá bom. Oi, liguei aqui a live, tá? Vamos ver o que acontece. Oi, boa noite. Tudo bem? Tem um delayzinho, Vici. Tem. Oi, tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. Ô, Jaque, daí tu ouve ela só do Zoom, senão vai ficar um delay muito ruim pra ti. Beleza. E, Odil, tu diminui todo o som do teu, tá? Porque senão Oi, vai gente, ficar boa noite. Boa noite, Júlia, tudo bom? Gente, eu me chamo Giovana, eu faço parte da equipe Viver, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai tirar um tempinho para falar sobre a terapia familiar sistêmica, tá? Tirar um tempinho dessa segunda-feira, essa semana de carnaval, a gente já pega o ritmo aí bem animado, tá? É um prazer estar aqui com todo mundo. Eu vou convidar a professora Jaqueline, que é nossa professora aqui na instituição, na nossa pós de terapia familiar sistêmica. É uma querida, todos os alunos adoram ela tem uma dinâmica super bacana, é uma profissional e uma pessoa incrível também. Tudo bem, gente? Daí eu vou chamar ela aqui e a gente começa. Deixa eu ver aqui. Dá um oi aqui. Quero convidar vocês a enviar esse vídeo, essa live que está acontecendo agora, para os amigos de vocês, para quem vocês acham que pode se interessar, tá? E que não precisa ser expert, não precisa conhecer, dominar todo o assunto de sistêmica, porque a professora vai estar aqui falando assuntos básicos para antenar a gente nesse assunto, né? Oi, Pro, tudo bem? Boa noite. Oi, tudo bem? Tudo bem? Então, estamos aqui conectadas, né? Que bacana. Muito bom estar com vocês nessa noite de segunda-feira, para que a gente possa conversar um pouquinho aí, né, sobre o que é a psicologia sistêmica, a psicologia familiar, entender um pouquinho sobre esses processos, né? Bem bacana. Deixa eu aproveitar para falar também que a gente está fazendo essa live hoje. E a Viver, a gente faz bastante eventos online e gratuitos para todo mundo. E no mês de fevereiro vai acontecer uma aula aberta, bem bacana também, sobre esse tema, com a professora Mônica, em que a gente vai falar sobre a teoria Bowen. É isso, prof? Bowen. Bowen. Diferenciação e transgeracionalidade. Isso. Né, na sistêmica também. Vai ser dia 22 de fevereiro, às 7 horas da noite. Então, vai ser um evento ali, uma aula de 1 hora. Ela é gratuita, ela tem certificado opcional. Então, é uma oportunidade bem bacana também de ter ali mais uma vivência com essa teoria, né? E na aula de hoje, com a professora Jaque, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é a terapia familiar sistêmica, né? E, prof, te dou a palavra, seja muito bem-vinda. Então tá, Giovana, pessoal da Viver, muito bom estar com vocês aqui, como eu falei. E o que é a psicologia familiar sistêmica? Que movimento é esse, né, que vem ganhando muito espaço no Brasil, que vem ganhando muito espaço no âmbito da psicologia brasileira, né? A terapia familiar sistêmica é uma abordagem onde nós trabalhamos com diversas demandas, né, com o processo de atendimento de casais, famílias, grupos familiares, dentro de um movimento extremamente importante, com evidências, né, embasadas no processo científico do conhecimento sistêmico, da teoria geral do sistema. Nós temos aí três bases que compõem o processo, né, da abordagem. E essas três bases, a primeira é a teoria geral do sistema,
a segunda é cibernética de primeira e segunda ordem, e a terceira é a pragmática da comunicação humana. E aí a gente bebe um pouquinho lá da teoria do apego, né, de Bowlby, aonde vem trazer fechar todo esse processo aí. Entre as escolas clássicas da abordagem também, né, enquanto técnica, onde auxilia nos processos das práticas e técnicas dos profissionais em psicologia. A abordagem ela tem uma visão, Giovana, que é diferenciada porque, além de te dar todo o movimento, né, o manejo para que tu possa trabalhar com diversas demandas, diversas faixas etárias, desde a criança até o idoso, o processo de mediação de famílias, de casais, como a gente vinha falando, né? O diferencial dela também é trabalhar com uma perspectiva do ser humano, um ser integral, né, visto em sua totalidade, visto na dimensão biológica, psicológica e social. O que difere ela também é que nós observamos muito o contexto onde a pessoa está inserida, né, onde ela nasceu, onde ela se desenvolveu, e nesse processo todo colabora para a nossa compreensão do que é o ser humano. Né? Então, nós vamos observar, dentro dessa abordagem, nós vamos sempre buscar compreender a dinâmica que está na família dessa pessoa. Né? A gente fala que é o berço onde ela nasceu, é as raízes, ela se constitui, né? A nossa matriz de identidade ela é composta onde? Na nossa família. Ou no ambiente onde nós nascemos, onde nós temos os nossos primeiros contatos familiares, onde meu pai, minha mãe, meus avós, né, os meus parentes, tudo que está conectado, interligado neste processo, faz com que nós compreendamos quem é o ser humano, né, e a importância dele também. Então, ele entende que o sujeito, ele se constitui com base no onde ele está, com as relações que ele desenvolve, né? Ele é a soma de várias relações que ele tem, né, Vê? Eu entendo que, pelo pouco, eu não domino a sistêmica, mas ele pega todas as relações, né? Todos os sistemas, assim, exatamente, bem no todos nome os sistemas, mesmo. E ele entende que tudo isso faz parte de quem ele é e para onde ele vai também, né? Perfeito, perfeito, exatamente. Então, é a partir de todos esses sistemas em que a pessoa está interligada, é que ela vai fazer a sua construção de identidade, a sua prática, a sua dinâmica, a sua personalidade é constituída também no contexto onde nós estamos inseridos. Tem todos os processos, né, de ser humano que é inato, toda a sua personalidade, seu temperamento, se constitui, né, as principais características no âmbito onde essa pessoa está inserida. Então, é importante, por exemplo, a gente leva em consideração a construção da pessoa na sua primeira infância, entender como foi essa dinâmica, mas também até a vida atual. Então, por exemplo, assim, para a gente poder entender um pouquinho mais... Eu ia perguntar isso, se fica só suscetível aos níveis de socialização ali, de sistemas que ela teve só a infância até, né, a fase de neném, até a adolescência, ou isso vai se atualizando, né? A sistêmica ela vai se atualizando nos sistemas que ela vai constituindo ao longo da vida como um todo, ou só a parte da infância mesmo? Ao longo de sua vida como um todo. Diante disso, a gente tem até uma organização de algumas nomenclaturas para entender os nossos processos familiares. Qual é a dinâmica de família que nós vamos compreender, investigar, analisar, né? Nós temos a nossa família de origem, que é considerada a nossa família biológica. Nós temos a nossa família nuclear, que é a família onde nós moramos, né, o meu núcleo familiar, que ele pode ser composto hoje por mim e meu pai e minha mãe, né, meu irmão, por exemplo, mas diante de um processo de evolução e de mudança de papéis, de constituição de nova configuração familiar, o meu núcleo familiar pode ser eu, meu esposo e os meus filhos. Né, diante de um processo de uma nova dinâmica familiar. E aí nós vamos falar também das famílias, os parentes, né, família de extensão, que nós chamamos que são os parentes que estão também nessa dinâmica conosco. Então vai se atualizando, então as famílias elas não estão, esses sistemas eles não estão definidos, né? A família nuclear é só isso ao longo da vida, ela vai se atualizando, é isso? Exatamente. Conforme, vamos entender mais ou menos assim, para ficar mais fácil. A família nuclear é a família que eu estou morando hoje.
Uhum. É o meu núcleo familiar, né? Meu núcleo familiar, em certo momento na minha vida, foram os meus pais, o meu irmão e quem fazia parte, né, daquela dinâmica. Hoje, o meu núcleo familiar sou eu, meu esposo e os meus filhos. Então, diante desse processo, o núcleo familiar é quem eu estou hoje, né? Então, nós temos a nossa família de origem, a família biológica, onde nós nascemos, fomos constituídos, temos a nossa família nuclear e a família de extensão. E aí a gente vai entender qual é a dinâmica que a pessoa se encontra hoje, né? Por exemplo, se eu sou criada, né? Hoje eu moro com os meus avós e os meus primos, a minha família nuclear é composta pela minha família de extensão, entendeu? Que são os meus Uhum. avós e os meus primos. Então aí a gente vai entender quem que está naquela dinâmica familiar naquele momento, naquela qualidade. Bacana. Eu ia perguntar isso. Se tá nesse núcleo familiar agora, em algum momento da psicoterapia a gente retorna para como foi uma anterior de vida, para essa da a nuclear que você falou, né? Que tem a nuclear e tem desculpa, A origem, né? Família de a origem. origem. Isso, aí a Aham. nuclear, né? Então, ao longo do processo terapêutico, tem esse retorno para entender como é que se desenvolveu a nova, Sim, entre sim. aspas. Cada caso é um caso, né? Uhum. Cada caso é um caso e tudo depende. Tudo vai depender da demanda que o paciente vai trazer para nós, que a família, né? Se for um casal, se for uma família propriamente dita no processo, tudo vai depender da demanda que essa pessoa for trazer para nós. Então, com essa demanda é que a gente vai fazer o processo de investigação, vamos dizer assim, para entender como que foi cada etapa da fase da vida dela, do desenvolvimento, das questões emocionais, psicológicas, a dinâmica onde ela está inserida. Uhum. Agora, uma dúvida assim bem peculiar. Quem geralmente como é que eu vou dizer? Qual é a figura familiar que geralmente tem o interesse de começar a terapia? É o pai, é a mãe, é o filho, é a avó que puxa? Tá, vou fazer um pouquinho Como é que é, diferente. mais ou menos Não isso? vou dizer qual é o papel, mas eu vou fazer assim. Você Isso, divulgou que eu a não gente, queria botar um nome assim. sim, você divulgou que a gente vai ter um curso com a Mônica, né, sobre Murray Bowen, que é um Isso. autor extremamente renomado, né? Então, Bowen tem uma ideia, uma construção, uma teoria bem bacana, que é uma das que corrobora muito para o processo de compreensão familiar. Ele vai falar que a pessoa que costuma buscar a terapia é a pessoa que tem uma diferenciação do self. Muitas vezes é a pessoa mais saudável de sua casa para quebrar Bacana. alguns paradigmas. Por quê? É a pessoa que tem interesse de mudar, interesse de buscar saúde mental, interesse de trazer questões dinâmicas para a sua estrutura familiar. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, na prática, a gente vê isso mesmo, né? Quem busca terapia é a pessoa mais saudável mentalmente de sua casa. Né? A pessoa que tem a diferenciação self, é o nomezinho da palavra. É a pessoa a diferenciada, vamos dizer assim. Uhum. A diferentou, A né? diferentona, porque daí ela percebe que está em uma dinâmica familiar que não está funcional. Uhum. Então ela precisa de ajuda profissional para isso. Então, se ela reconhece isso, é o primeiro ato, né, de busca de saúde mental que nós vamos ter. Então, quando a pessoa percebe, e a gente pode fazer isso na prática, nós psicólogos, quem é psicólogo e está acompanhando, percebe muito isso. A gente vai ver que sim, a pessoa que chega para nós, muitas vezes ela está fragmentada, ela tem algumas machucaduras, tem traumas, questões a serem analisadas, mas quando tu vai entender a dinâmica familiar dela, muitas vezes ela é a quem está buscando mais essa saúde mental, né? Quem está sendo com essa diferenciação do self que a gente costuma falar, né? A diferenciação do eu, ela se diferencia de sua família, então ela busca esse processo terapêutico no intuito de também mudar a sua dinâmica familiar, no intuito de também fazer um processo saudável com a sua casa. Bacana. Existe aquele estigma de que quem busca terapia familiar é aquela que quer controlar tudo, que quer mandar em todo mundo, né? Que quer que o outro se transforme porque não cede aos desejos dela, no sentido de, ela não tá... Minha filha ali, adolescente, não tá legal, ela tem que mudar esse hábito. E é bacana, mesmo que muito básico em questão de psicólogos formados, cada abordagem vê de uma forma, né, de que realmente o sujeito que leva, faz esse movimento de mudança, de querer engajar todo mundo na mudança, é quem realmente tem esse self diferenciado, né?
conceito do self diferenciado é incrível. E eu costumo falar também assim, conforme a psicologia vai mudando, quebrando esses estigmas, né, esses preconceitos, esses rótulos que já se dão para a psicologia familiar também vem evoluindo nesse processo de mudança. Então, as pessoas estão buscando uma aceitação melhor, por exemplo, para uma terapia de casal, para uma terapia familiar, propriamente dito. A pergunta que mais costuma surgir, Giovana, é quando os alunos costumam perguntar, né? Tá, professora, tu é da abordagem sistêmica familiar, tu só atende famílias? Né? É só a família que tu atende? Não, a gente atende o indivíduo também, na sua particularidade, na sua individualidade. É que existe uma diferença na prática entre atender o indivíduo e atender casais e famílias. Né? Existe um olhar diferenciado para isso. Então, é uma dinâmica completamente diferente, o que não impossibilita também, né? Fazer o coletivo ali, casal, família, e fazer o individual também. Não é uma coisa excludente, né? E às vezes, pela titulação, terapia familiar, a pessoa já... Não, só aquilo ali com que ela trabalha, com que dá para entender, estudar. Só que não. Então, quando a gente atende o sujeito no individual, como é que funciona o processo? A sua família vai ser o nosso objeto de estudo, entende? Então, a gente não vai olhar somente o psique dele, as questões psicológicas, o sofrimento que ele está trazendo para nós. Nós vamos olhar também essa questão mesmo do seu contexto familiar, a partir daquilo que ele nos traz como verdade, como prática, como, né, nessa questão toda. Então, a gente entende também que qual é a principal diferença entre atender um indivíduo, casais e famílias. Quando a gente atende a pessoa no individual, nós estamos tratando o seu sofrimento emocional, as suas questões particulares, aquilo que é seu, seus traumas, suas dependências, seus vícios, as suas questões. Agora, quando nós estamos atendendo casais e famílias, nós vamos tratar a sua relação. Como é diferente essa visão? Ele um com o outro e o da família entre aquele núcleo em si, ou como Sim, sujeito é a relação com também. a família também? É a relação também. O individual, você vai tratar as questões particulares desta pessoa e que em algum momento seja necessário trazer um membro da família. Né? A gente faz o convite, mas sempre com um acordo com o nosso paciente, com o nosso cliente. A gente faz esse acordo com ele já na primeira sessão do tipo, em algum momento, se eu ver necessidade, ou se você vê essa necessidade, nós podemos trazer um membro da sua família para o processo terapêutico também. Quando a gente atende o casal ou as famílias, nós vamos tratar as relações deles. Então, nós vamos estar fazendo essa dinâmica de relação, de trabalhar. É porque a relação está doente, não é a pessoa propriamente dita que está doente. Aí nós vamos trabalhar essa questão relacional. Incrível. E a professora mencionou logo no início que é uma teoria que está chegando com força agora no Brasil, né? Como é que tu vê em questão de estudo, como é que está a divulgação, as apresentações, seminários nesse sentido, sobre esse tema? É nichado? Tá tendo uma certa resistência? Como é que tu vê isso? Eu gosto de falar uma história de experiência prática minha com isso, né? A terapia familiar sistêmica, ela, desde a década de 50, 60, ela vem para o Brasil aí nos anos dourados, sabe? Só que, assim, ela tem um movimento de ganho tão grande hoje, né? Eu digo assim, de forma brasileira mesmo, ela vai alcançando os 4 cantos do Brasil por diversos motivos. Mas primeiro eu gosto de contar essa história que é assim. Eu estava na faculdade estudando, minha primeira experiência clínica foi, né, com a psicologia familiar, e aí eu lembro que meu professor na época dizia assim, gente, ele já tinha 20 anos de experiência como psicólogo, e ele sistêmico. Ele dizia assim, eu vejo a terapia familiar como daqui 10 a 15 anos de mercado, ele dizia assim, daqui 10 a 15 anos de mercado, vocês se preparam porque a terapia familiar sistêmica vai estar num boom, vai dar um gás assim, sabe? Ela vai alcançar os 4 cantos do Brasil e vai ser uma das terapias mais vendidas hoje, né? Ele dizendo isso por exemplo, isso aconteceu há 8 anos atrás. Essa fala dele para mim, há 8 anos atrás. Então, nós estamos chegando, e eu estou vendo isso acontecer, entende? Esse movimento dessa construção e desse crescimento da terapia familiar. A terapia familiar não desmerece nenhuma abordagem, até porque nós bebemos
de algumas abordagens. Então, esse movimento é bem bacana para essa construção, porque a gente reconhece da onde que vem o sentido do processo, né? Da onde que nasceu a psicologia. Então, nós reconhecemos as abordagens, a gente reconhece psicologia como psicologia. Então, por que que eu digo hoje, né, que eu vejo esse crescimento da abordagem mesmo? Porque, por exemplo, na minha cidade, na época, nós tínhamos 3 terapeutas familiares e de casais. Hoje nós temos diversos, só eu já formei mais de, meu Deus, nem tem conta mais de 200 psicólogos familiares, sabe? Fora que os que nós estamos formando aí pela Viver, que nós já estamos, acho que com 5 turmas, se eu não estou enganada, de terapia familiar. Sim, a gente está com um grupo bem bacana. E o pessoal vai desenvolvendo esse processo também, daí vem com outra particularidade, Giovana, que é o seguinte, uma das coisas que a gente percebe, vamos falar assim, né, bem na prática e na real do dia a dia daquilo que vem em consultório para nós. As famílias muitas vezes estão se desfazendo. Os casamentos estão se desfazendo. Aquela valorização que se tinha, né, do entendimento de casal e família está mudando. Tanto que nós temos aí novas configurações familiares. É um título de uma disciplina nossa, né? Novas configurações familiares. Então, desde o momento que nós tivemos a lei do divórcio, a terapia familiar começou a crescer no Brasil. Porque antes se buscava quem? Buscava a mãe para orientar, buscava a amiga para orientar, buscava máximo um mediador, uma coisa assim, que a gente sabe que às vezes era momentânea, às vezes um mediador no cartório e tal, conselho de vizinha, né? Isso. Ter essa é muito bacana que realmente em outras quando a professora diz que a sistêmica ela não bate de frente, ela não despreza nenhuma outra abordagem, né? Ela bebe de várias fontes. Isso é muito bacana, porque se tu colocar no Google uma pesquisa rápida só para se antenar, não vai aparecer X pessoa que formou, né, que desenvolveu a grande teoria, né, igual a gente tem em outras abordagens, né? Sim, quando a gente fala de psicanálise, a gente pensa o Freud no máximo e Lacan ali, nesse sentido, né? E a sistêmica não, ela é abrangente nesse sentido de que ela entende que várias pessoas constituíram, isso é muito bacana, isso prova o quão rica ela é, né, realmente. É porque nós nascemos das ciências tradicionais. Nós não nascemos da psicanálise propriamente dito, né? Nós nascemos das ciências tradicionais. O que são as ciências tradicionais? A biologia, a química, a engenharia, a matemática, aí vem a medicina, a psiquiatria num conjunto, a teoria, né, a tecnologia, a teoria dos sistemas entra como tecnologia também. Então, dentro desse processo, os primeiros autores da abordagem, eles não eram nem psicólogos, né? Então, eles eram das ciências tradicionais. Então, dentro dessa junção de compreensão do que é o mundo, dessa globalidade, dessa percepção geral do processo, é que se constitui a abordagem. Um dos nossos autores, Ivan Nadi, ele é quem organiza as escolas clássicas, né? Diante aí dos conhecimentos, de estudos que a gente fez, ele é quem organiza as escolas clássicas. Então, nós temos a escola experiencial, nós temos a escola cognitiva comportamental, nós temos a escola estrutural, a escola de Bowen, né, a boeniana. Então, nós temos as escolas que trabalham dentro desse processo tecnicista, vamos dizer assim, que reorganiza as práticas da psicologia com uma ênfase, com uma referência. Eu não sou uma escola clássica, eu sou uma terapeuta familiar sistêmica, mas eu posso ter uma paixão a mais por uma prática específica, por um autor específico, então isso está organizado dentro da abordagem, dentro da literatura que é a psicologia familiar sistêmica. E fazer uso desse recurso sempre, né? Sim, exatamente. Bacana. E, assim, para quem tiver, através dessa live, através das nossas aulas abertas que a gente tem, qual livro, assim, que tu pensa que tu pode indicar, esse aqui vai te despertar para esse estudo, esse aqui vai te engajar para pesquisar mais e vai te fazer apaixonar pela sistêmica? Eu gosto de indicar 2, teoria Manual da Terapia Familiar, que é um manual da terapia familiar, que é um clássico nosso, que é um da capa, tem o da capa amarela e preta, e da vermelha e preta também, e tem o Conceitos e Métodos. São os 2 que eu mais gosto de indicar.
né? Terapia familiar, conceitos e métodos, que é da capa laranja. O pessoal, quem é da sistêmica conhece assim, né? Aquele da capa laranja. Aquele... Você já reconheceu, só pela cor do livro. É Manual da Terapia Familiar e qual é o outro? Terapia familiar, conceitos e métodos. Aí tem um, Giovana, que é bem bacana. Eu tô aqui no consultório, mas ele tá lá na outra sala, que é o ciclo de vida familiar. Ele também vem trabalhar muito essa questão da prática, né, da dinâmica das famílias, das práticas, bastante casos, estudos. Esses três são os que eu mais gosto assim, de indicar para a primeira leitura. Uhum. Eles dão uma base assim que instiga, né, que abre portas. Isso, exatamente. E eu fiquei curiosa pelo título, mas quando fala o ciclo, falou agora o ciclo familiar, como é que se dá essa ideia? O ciclo de vida familiar? Isso, ciclo de vida. Cada núcleo familiar ele tem um período, como é que é isso? Então, vai falar sobre. A gente tem esse, e tem um que é com base no Brasil também. Esse é com uma família mais norte-americana, mas é o clássico da terapia familiar, tá? Esse a gente pode trabalhar com a ideia de entender os ciclos que a nossa vida vai se evoluindo, porém num processo relacional. Por exemplo, assim, se eu for entender a vida do indivíduo, um ciclo de vida, como é que funciona? Nascer, se desenvolver, crescer e morrer. É bem básico, assim, né? Mas na família, como é que funciona? A criança dentro de uma família, o jovem adulto que sai de casa, criança com... Vamos lá, por início, né? Pais com filhos crianças, pais com filhos adolescentes, o jovem quando sai de casa... As próprias etapas de vida de cada pessoa que está nesse núcleo. Exato, dessa construção familiar. A gente tem aqui a pergunta da Victoria Marcelli. As mudanças do ciclo de vida familiar? Ela perguntou. As mudanças do ciclo de vida familiar. Isso, esse mesmo. Aí ela menciona também, só achei esse da Beth Carter. Da Mac Goldrick e da Beth Carter. Esse mesmo. Valeu, Vitória. Que se entenderam, se conhecem. É legal. Não conheço. Acho que não conheço a Vitória. Não? Não conheço, mas eu falei, é esse mesmo aí, da Beth Carter e da Mac Goldrick. Esse mesmo. E te convido a participar da nossa aula aberta no final desse mês. Acho que tu vai gostar bastante. Obrigada pela integração, Vitória. Bem bacana saber dessas questões básicas, assim, né? Que atiça essa curiosidade. Sim. E é bem palpável, até mesmo não sendo estudiosa, assim, a gente consegue compreender a dinâmica disso numa sessão terapêutica, mais ou menos, né? Sim. E até eu acho bacana, porque, assim, Giovana, eu gosto de trabalhar com os meus clientes explicando o que eu estou fazendo. Né? Então, a sistêmica, ela tem um pouco desse jeito, assim, sabe? Diante, né, da questão mais de uma psicoeducação também. Então, por exemplo, assim, tem muita gente que vai para o psicólogo, para ele é independente que abordagem que faz, que não faz, o que é, o que não é, né? Porque às vezes as pessoas no senso comum elas nem sabem que existe essa diferença dentro da psicologia, que existem inúmeras abordagens, referências e caminhos. Isso, as pessoas não têm isso, né? A prática do dia a dia de estudar sobre psicologia, a não ser quem tem interesse, de fato. Mas nem todo mundo que tem interesse em psicologia é somente essas pessoas que fazem terapia. Então, quando a gente fala sobre isso, eu gosto de explicar para os meus clientes o que nós estamos fazendo no setting terapêutico. Né? Então, qual é o tipo de dinâmica, por que eu dei essa devolutiva, por que nós vamos mexer nisso agora, o tipo de técnica de jogo, de dinâmica que a gente está fazendo no setting, quando chamamos um membro para terapia, por que ele veio, né? Se eu devolvo uma pergunta, por que eu estou devolvendo, se eu trago um processo de tomada de consciência, por que eu estou trazendo esse processo, né? Eu gosto de fazer essa dinâmica com os meus clientes para que eles entendam o que está acontecendo, porque às vezes as coisas precisam andar, entende? No atendimento. Até a professora acha que essa dinâmica de psicoeducação, como tu falou, ela integra mais o sujeito no processo terapêutico, diminui essa resistência dele de eu não tô vendo solução, não tô vendo o que está funcionando. Ela me mandou fazer uma coisa lá e eu não entendi o que era.
essa Exatamente. dinâmica, assim, de psicoeducação, ela realmente integra ele no processo, né? E faz com que seja Sim. mais efetivo. Sim, por exemplo, eu vou pedir para um cliente meu, eu quero que tu faça um diário terapêutico. Vai anotando tal coisa ao longo da tua semana. Tá. Se o paciente não sabe por quê, para quê e qual o motivo que ele vai fazer, ele não tem uma motivação para fazer aquilo, sabe? Igual quando eu devolvo para o meu paciente e falo assim, ó, a terapia, já preparo ele. Não é só uma hora que a gente está aqui junto. A terapia, o resultado dela vai surtir ao longo da tua semana e tu vai ver isso acontecer. Tu vai ver os sets acontecendo, tu vai ver os insights acontecendo, tu vai ver as tuas percepções ao longo da semana, tu vai ver os gatilhos surgirem e tu começar a fazer, né, dando um feedback pro paciente, a fazer um caminho, uma trilha diferente, porque isso precisa acontecer. A terapia é isso, não é só uma hora, 50 minutos que a gente está aqui Não é aquela na coisa rotina. pontual, fui ali a cada uma semana, a cada 15 dias, né? A transformação, ela é contínua, né? Exato, Então, exatamente. Então, aí o essa paciente dinâmica começa a realmente ver de isso. explicar, né? De dar esse começo, meio e meio, e não tem um fim, né? Integra ele ali, deixa ele mais efetivo ali nesse processo dele, não só dele individual, mas com a família também, né? Porque a professora falou que dá para fazer a sistêmica com o indivíduo, mas ele vai acabar tendo repercussões na dinâmica com a família dele, né? Imagino que ele entendendo como ele funciona naquela dinâmica, talvez ele consiga, né? Modificar alguma coisa ali dentro. Um membro da família muda, os outros mudam. Diante de um conceito dentro da terapia familiar que se chama complementariedade. Uhum. A gente tem aí um conceito que nós falamos exatamente isso. Quando um membro da família muda, os outros membros vão mudar. Por quê? A complementariedade, eu gosto de trazer uma ideia de reciprocidade. Como eu te trato, tu me trata, né? Como eu faço, tu faz. Então, esse processo vai acontecendo, assim. Então, se eu, pessoa, com uma diferenciação de self, vou mudando a minha dinâmica dentro da minha casa e os meus familiares, sem precisar falar ou sem conversar muito sobre, vão percebendo isso, eles também vão devolvendo essa mudança, sabe? E as coisas vão acontecendo, não vou dizer de forma natural, porque teve bastante investimento, Tem né? que ter uma insistência ali, né? Tem que ter uma força de vontade. Mas quase que de forma natural as coisas vão caminhando e o processo de mudança acontece também na dinâmica familiar. Uhum. Até porque esse sujeito que está em processo terapêutico, ele está mais forte, né? E ele sabe em que ponto que ele tem que mexer e o que aquilo significa para ele, né? E até onde ele pode ir, até onde é dele, até onde daquele membro, outro membro da família, né? Exato, exato. Até tu me fez lembrar de uma frase que é de Freud e que eu gosto muito, né? Eu sempre falo dela. Freud dizia o seguinte: não abra uma brecha se você não for capaz de fechá-la. Então, você, terapeuta, não mexe naquilo que você não vai dar conta. Não mexe na ferida que tu não vai ajudar a curar. E a mesma coisa eu ensino nas dinâmicas familiares, né? Se eu não vou dar conta daquilo que eu estou praticando dentro da minha residência, da minha casa, da minha família, eu preciso entender que o processo é muito particular de cada pessoa. Então, não abra uma brecha se você não for capaz de fechá-la. Não mexe na ferida se tu não for ajudar. E eu falo exatamente isso para os meus clientes. Se eu me permito mexer em uma questão muito particular tua, é porque eu sei que você vai dar conta e eu também vou dar conta. Porque o terapeuta está ali como suporte, né? Como uma base, né? É nesse processo. Então, é muito importante que a gente entenda nessa dinâmica das famílias que isso também tem que acontecer, né? As fronteiras, esse limite de relação entre eu e o outro, como que vai funcionar, até onde eu posso ir, né? Como você falou, até onde eu posso mexer no que é do outro e receber o que é meu também. E esse processo tudo vai depender da função que as famílias estão tendo, né? Se elas são funcionais ou não na sua dinâmica. Uhum. Incrível. Essa fala ela é incrível em vários níveis, porque realmente também tem o estigma de que o terapeuta ele bagunça, né? Que a psicoterapia é aquele momento que a gente abre a caixa, mistura tudo, mexe e tal. Mas o psicoterapeuta ele não bagunça de qualquer jeito, né? E ele não mexe naquilo se o paciente não permitir também, né? E se não perceber, e se perceber que o paciente também ele consegue enxergar aquilo, né? Porque também tem aquilo do paciente enxergar o que está acontecendo, né? E é muito bacana ter essa estrutura formada de que
realmente não vou mexer numa brecha em que tanto o terapeuta quanto o paciente não vai conseguir suturar também, né? Dá para usar aí Exatamente. essa analogia, assim. Exatamente, exatamente isso. Ambos têm que estar preparados e com os materiais corretos para poder mexer nisso, né? Bacana. E falando em preparar, a Pro acha que a nossa pós-graduação prepara ou não prepara para fazer essa sutura no paciente? Gente do céu. Hein? Que bênção que é essa pós-graduação. Vamos lá, terapeutas aí de plantão, quem quer fazer terapia familiar sistêmica? Quando eu comecei na Viver, né, recebendo o convite da Vive para estar à frente, né, do grupo, da organização dessa pós-graduação, foi muito bacana todo o suporte que nós temos na escola e o processo de alcançar pessoas. Eu acho que isso é muito bonito que a Viver faz, né? A gente alcança pessoas dos 4 cantos, não só do Brasil. Vale ressaltar isso, né? Nós temos Vale alunos ressaltar, porque de é bacana, né? Londres, sim, É uma nós conquista, temos, a gente fica muito feliz, imagina, assim, muito Londres, emocionado com a conquista. Portugal, vamos lá, que eu me lembro, né, dos meus alunos, Londres, Portugal, Canadá, Itália, e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. É um processo muito bacana e a gente conhece, né, as culturas, a gente conhece as práticas, a gente conhece a dinâmica também que acontece nessa questão, não é regional aqui, né, isso é muito bacana, essa troca que a gente tem nas aulas, porque as aulas, elas acontecem de forma presencial conectado, né, então é ao vivo com o professor, na live, né, na nossa sala de aula online, e o pessoal tá ali, toda a nossa turma, e a gente é uma sala de aula mesmo, É uma né? sala de aula, de é de aula. forma síncrona e depois tem retorno, se quiser fiquei com uma dúvida no momento, tem, né, essa disponibilidade, todos os materiais, né, supervisões, grupo de estudo também, querendo ou não, toda essa parte de assistência, assim, e todas as jornadas que a gente tem também, aulas abertas, cursos volta e meia de outras temáticas também, são muito bacanas, né? E eu acho que a gente pode finalizar hoje. Foi muito bacana esse papo com a prof. A gente foi em vários temas dentro da sistêmica, desde a parte básica, a parte dentro da clínica também, o que é muito interessante de trazer, a parte efetiva, né? A ação da teoria. Falamos um pouquinho da Viver também, né? Que realmente consegue estruturar, dar essa estrutura do terapeuta. E, prof, te agradeço demais esse momento, essa troca, em plena segunda-feira. Foi muito bacana. Muito bacana. É a primeira interação que eu tenho contigo. É um prazer te conhecer. Sou super fã das suas aulas também. Tem uma dinâmica muito bacana. Muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que entrou, que está assistindo também. Tá? Convido vocês a seguirem a gente nas nossas mídias, em que a gente vai divulgar a nossa jornada, a nossa aula, as nossas turmas de pós-graduação. Tá? Então, sigam a gente aí, por favor. Sigam a Pro também, que a Pro também tem bastante conteúdo bem legal, tá? A gente vai ter, agora é dia 11, né, de março, Isso. É isso, a jornada de terapia A familiar jornada. sistêmica. Ela é 100% online, ao vivo e gratuita. Questão de certificado opcional. Certificado opcional também. É bem bacana. São 2 professoras, né, que vão fazer uma troca bem legal. A gente vai ter a professora Mônica, né, que vai estar ali falando sobre o Bowen, né, que a professora Jaque já deu o selo de qualidade. Maravilhosa. Que é um teórico muito legal. Então é isso, convido todo mundo a se antenar nas nossas mídias para a gente estar divulgando essas informações, tá bom? Pro, muito obrigada, tá? Obrigada também. Um beijo. Boa noite. E boa noite para todo mundo também. Tchau, gente.